E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa das lendas mais fascinantes e duradouras da história da música. A história de um som que foi considerado tão perigoso, mas tão perigoso, que ganhou o apelido de O Diabo na Música. Imagina só, a lenda diz que existia um intervalo musical, o trítono, que era tão dissonante, tão esquisito, que a Igreja Católica na Idade Média simplesmente teria proibido seu uso. Mas, será que é essa história para valer? É isso que a gente vai investigar a fundo agora. Então, para começar, a gente precisa entender direitinho que lenda é essa, a história que se popularizou e que até hoje, sério, alimenta a imaginação de músicos e entusiastas no mundo todo. Ok, vamos para uma parte um pouquinho técnica, mas prometo que é bem tranquilo de entender. O que é esse tal de trítono? Pensa assim, é a distância de 3 tons inteiros entre duas notas. Por exemplo, de Fá a Si. Ele tem essa característica única de dividir uma oitava exatamente no meio. E por causa disso, ele cria uma sensação de instabilidade, de tensão. A razão matemática dele, 45 por 32, era considerada imperfeita, numa época que buscava a perfeição divina em números simples e redondos. E é exatamente aqui que a nossa investigação começa a virar o jogo. O historiador de música Richard Tarski, um dos grandes nomes da área, é bem direto. Essa história de proibição formal simplesmente não tem evidência. O ponto-chave é que essa lenda parece ser uma invenção bem mais recente do que a gente imagina. Ué, então se não teve proibição, de onde veio essa expressão tão forte, diabolos em música? A resposta, olha que curioso, é muito mais prática e, digamos, pedagógica do que demoníaca. Essa aqui é a frase original, em latim, que deu origem a tudo. Só que o significado dela foi distorcido com o tempo. Isso não era uma condenação da igreja, tipo, esse som é do mal. Era, na verdade, um aviso prático para os cantores. Vamos entender o que isso queria dizer de verdade. Então, o pulo do gato é esse aqui. A frase era uma ferramenta de ensino, quase um macete. Caras como o Guido da Arezzo, lá no século XI, usavam essa expressão para alertar os cantores: olha, cuidado com essa passagem aqui, porque ela é desajeitada para cantar, é difícil e pode estragar a afinação do coro todo. Pois é, o diabo aqui era um problema técnico, era um desafio. Dentro do sistema musical daquela época, o trítono era um erro que quebrava a lógica da melodia, era tipo um bug no sistema. O perigo não era o pecado, a heresia. O perigo era desafinar, era quebrar a ordem e a harmonia que o canto sagrado deveria representar. Mas a história não acaba aqui de jeito nenhum. Agora a gente vai ver como esse som, que antes era visto como um erro a ser evitado, foi aos poucos sendo absolvido e, mais do que isso, se transformou numa peça fundamental da música ocidental. O que é mais fascinante é ver essa evolução. O trítono foi de um erro técnico a uma ferramenta para expressar dor e sofrimento no barroco, com compositores como Bach. Depois, no classicismo, ele virou a base da harmonia. E aí, no romantismo, ele volta até essa aura demoníaca, mas agora como uma escolha artística, um símbolo. E chegamos na maior ironia dessa história toda. O diabo não só não foi expulso da música, como foi contratado para sustentar a ordem. O som que representava a tensão máxima virou a peça essencial para criar a sensação de paz, de resolução, que define a maior parte da música que a gente ouve. E claro, pulando para os tempos modernos, o mito do trítono ganhou uma vida completamente nova. Ele foi reapropriado por gêneros musicais que buscavam exatamente o que ele simbolizava: a transgressão, a quebra de regras. No século XX, o trítono se tornou um emblema. No jazz, é uma ferramenta harmônica super sofisticada. No cinema, é aquele som que dá um frio na espinha em filme de terror. E no heavy metal, no heavy metal ele virou a própria identidade sonora da rebeldia. Essa citação aqui do Tony Iommi, o gênio por trás do riff da música Black Sabbath, resume tudo perfeitamente. Ele não estava cometendo um erro técnico medieval. Ele estava, de propósito, usando o poder simbólico desse mito para criar uma atmosfera de perigo, de algo proibido. E hoje, a ciência nos ajuda a entender por que a gente sente essa tensão. Nosso cérebro, biologicamente, gosta de padrões, de razões matemáticas simples. O trítono, com sua razão mais complexa, quebra essa expectativa e o nosso cérebro entra num estado fisiológico de alerta. O desconforto é real, está no nosso sistema. Então, para a gente fechar essa jornada, vamos amarrar as pontas e separar de uma vez por todas o que foi o fato histórico e o que se tornou esse poderoso símbolo cultural. Esse quadro aqui resume perfeitamente a transformação toda.
O que nasceu como uma dificuldade prática para monges cantando numa igreja foi reinterpretado ao longo dos séculos até virar um dos símbolos mais potentes da nossa cultura. O som da liberdade que desafia as regras. No fim das contas, a verdade do mito acabou se tornando mais importante que o fato histórico. A lenda do som proibido nos conta muito sobre o nosso próprio fascínio pela tensão, pela quebra de regras e pela ideia de que a beleza pode sim ser encontrada naquilo que parece imperfeito. E fica aqui uma reflexão final. A jornada desse som, de um erro temido a um símbolo de liberdade artística, talvez seja um espelho da nossa própria jornada cultural, né? Aprendendo, aos poucos, a abraçar aquilo que antes era visto como perigoso e a encontrar significado na dissonância. Toda essa análise detalhada que a gente fez hoje foi baseada no excelente artigo Diabolos em Música do site História Medieval. Se essa investigação sobre o mito foi interessante para você, considere deixar um like e se inscrever no nosso canal para mais análises como esta. Muito obrigado e até a próxima!